Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui na página do YouTube, promovido pela Casa Espírita Fraternidade Irmão Altino, dando continuidade a mais uma reflexão esta noite, falaremos a respeito dos tesouros da terra e os tesouros do céu. É um assunto que nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo tema central é Buscai e achareis. E nessa senda nós extraímos dele o item 6, que se refere exatamente a respeito da indagação onde está o seu tesouro. Para que nós possamos dar início a esta pequena reflexão, nós convidamos a todos para elevar os pensamentos, pedindo a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que estejam conosco na noite de hoje, nos confortando, nos instruindo e nos instigando a buscar cada vez mais os ensinamentos doutrinários dessa doutrina codificada por Allan Kardec e que é imprescindível às nossas vidas, sobretudo quando buscamos a transcendência existencial e a felicidade pós-estada na Terra. É importante que estejamos sempre conectados aos benfeitores, porque deles, de ordinário, extraímos sempre bons ensinamentos para a vida prática, deixando de lado o automatismo, este mecanicismo da vida material, muitas vezes eclodindo nas nossas vidas por se tratar de questões que nos impressionam mais, porque o materialismo tem falado mais alto às nossas vidas, mas que não reflete a real existência de cada um de nós, sobretudo quando estamos diante desta análise transcendente da imortalidade do espírito, da continuidade da vida pós-desencarne, pós-morte do corpo físico. É por isso que nós pedimos, Senhor, nós pedimos ao Mestre Jesus e todos aqueles que o representam como seus mensageiros, esta proteção na noite de hoje, para que as reflexões nos sirvam de conduta prática, nos sirvam de vida no cotidiano da matéria, deixando de lado o entesouramento material, a preocupação com o acúmulo de bens materiais, porque tudo isso é transitório e temos esta convicção e sabemos disso. Não obstante, muitas vezes nos esqueçamos de viver esta real mensagem trazida por Jesus. Muita paz a todos e que possamos dar início aos estudos da noite. Bem, como adiantamos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Aqui Kardec ele tratou de intitular esta passagem, que é extraída do Novo Testamento, que é uma mensagem de Jesus, e Kardec se preocupou em trazer esta reflexão para um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente por compreender a essencialidade de cada vez mais demonstrar ao espírito imortal, apesar de estar encarnado, que o direcionamento das importâncias dadas pelo espírito deve se lastrear, acima de tudo, na espiritualização de si mesmo e não no acúmulo dos bens materiais que são transitórios para aquele que é um viajor, para aquele que tem um período, tem um curto período na matéria, tem um prazo de validade no tocante ao seu processo, ao seu programa reencarnatório e que cedo ou mais tarde vai retornar à pátria espiritual sem a possibilidade de levar qualquer conquista material juntamente consigo. Então, Kardec, buscando enfatizar a mensagem do Cristo, que é o resgate do Evangelho primitivo, para a doutrina espírita, que nada mais é do que o Consolador prometido, é a mensagem rediviva do próprio Cristo, Kardec, portanto, se preocupa em trazer elucidações mais aprofundadas a respeito
desta questão central analisada hoje sobre os tesouros da terra e os tesouros do céu. Nós faremos um confrontamento entre esta mensagem, né, inserida no capítulo 25, com uma experiência trazida por Francisco Cândido Xavier através da sua mediunidade, que é um relato de um irmão desencarnado que retorna, né, ao seio daqueles que ainda continuam encarnados para dar o seu relato da experiência vivida por ele pós-vida material, ou seja, quando retorna à pátria espiritual, quando se insere na erraticidade, ele vem trazer a sua experiência, vem trazer o que sente, o que está sentindo a respeito das consequências do seu foco terminantemente materialista. Essa mensagem a gente vai ler, é uma mensagem longa, mas a gente vai estudá-la em contraponto àquilo que Jesus tem ensinado a todos nós, mas que em virtude, muitas vezes, do materialismo que faz parte do nosso contexto de vida, nós nos impregnamos desse materialismo, nós somos espíritos imperfeitos ainda e, portanto, imaginamos que a nossa vida se resume ao corpo orgânico, ao corpo físico e às conquistas decorrentes desta experiência material, esquecendo que a transcendentalidade, a transcendência espiritual é primordial para que, ao retornar à pátria espiritual, sejamos capazes, portanto, de nos situarmos, de reflexionarmos, de refletirmos melhor a respeito do que está acontecendo conosco em termos de evolução. O que significa dizer que dedicar-se ao materialismo nos impede de desenvolver e ampliar a nossa consequência espiritual. Essa é a ideia aqui que nós buscamos, então, refletir um pouco. Tudo bem? Na mensagem, portanto, aqui desse capítulo 25, né, o item 6, aqui Kardec intitula Olhai as aves do céu. É uma mensagem muito conhecida por nós, ela é extraída realmente do Novo Testamento, e em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34, nós temos, portanto, essa passagem, né? Eu vou pegar só um pedacinho dela, que eu acho que é importante para introduzir aqui, portanto, as nossas reflexões. Diz, então, Kardec, replicando essa mensagem, né, por meio de Mateus, que não queirais entesourar para vós tesouros na terra. Bom, aqui já fica claro que não deve ser o nosso foco os tesouros da terra. E por que não? Porque diz ainda Jesus, né, replicado pelos evangelistas, onde a ferrugem e a traços consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Mas, ou seja, em contrapartida, entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam, porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte, bem, eu não falo para a matéria, eu não falo com a matéria, eu falo com o Espírito e para o Espírito. E para ele digo que todos os recursos materiais são transitórios. E por ser a comunidade encarnada ainda imperfeita neste planeta, o acúmulo exacerbado de conquistas materiais despertam em si e no próximo sentimentos deletérios, sensações deletérias para o próprio espírito e para a coletividade, para aquele que acumula egoísmo e orgulho, para aquele que vê o acúmulo e muitas vezes não é capaz de chegar também naquele patamar, a inveja, rancor, raiva, e isso desencadeia interações sociais patológicas, como diz bem a mensagem. Os bens eles se perdem ao longo do tempo, têm validade e despertam ganância, despertam um interesse
em se subtrair, em ofender aquele que acumulou, muitas vezes dignamente, mas que ao acumular desprover uma grande parcela dessa mesma coletividade encarnada. Então, nós percebemos na fala de Jesus que a preocupação a que todos nós muitas vezes damos às conquistas materiais não são naturais, levando em consideração que a nossa natureza é sobretudo espiritual e não material. Nem mesmo o corpo que vestimos neste momento, ele perdura. Portanto, não é um corpo perene, diferentemente do espírito, que é imortal. Então, Jesus, ele faz essa reflexão dizendo: onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Nesse contexto, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma mensagem. Essa mensagem ela é extraída da obra Instruções Psicofônicas. Ela, inclusive, foi gravada em áudio. Existem vários áudios, que foram depois compartilhados, mas essa mensagem ela é uma mensagem que vem retratar exatamente um pouco disso que a gente está falando e que muitas vezes fica no campo mesmo da teoria e que, bom, ok, a gente fala tanto em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, os tesouros do céu, e o resto será acrescentado a todos nós, porque onde estiver o nosso tesouro, lá também estará o nosso coração. Mas, de fato, qual é a consequência para essa preocupação exacerbada nos bens materiais, o que isso realmente implicaria quando do nosso retorno à pátria espiritual? Primeiro que a grande questão é, aqueles que são terminantemente materialistas e não acreditam na continuidade da vida pós-morte do corpo físico, estes entendem que vieram do nada e ao nada retornam, o que é ilógico considerando que o nada não produz, o nada sequer existe. Então, algo que não é e não existe não pode desencadear uma vida complexa e que existe, que todos nós percebemos em razão do contexto social que inserimos. Então, a ideia do materialismo, que nós viemos do nada e que o organismo evoluiu sem uma explicação plausível, ou seja, uma inteligência se desenvolve de uma não inteligência, não é possível e não é lógico, não é racional. Partindo desse pressuposto ilógico e irracional, nós temos um confrontamento argumentativo no sentido de que, portanto, somos criados. E se somos inteligência, somos criados por uma causa igualmente inteligente, superior à nossa inteligência, considerando a nossa complexidade existencial. E aí nós somos presenteados com a oportunidade da vida, mas não fomos criados prontos, acabados, e, portanto, nos compete a trajetória evolutiva. É uma lei natural, portanto, a lei de progresso. E nesta lei de progresso, o recurso que nos é dado para progredir justamente é o elemento material. O elemento a que utilizaremos como ferramenta instrutiva para progredir, E ao longo desse processo de experiência e interação com a ferramenta material, nós nos conjugamos a ela de tal modo que, atualmente, considerando ainda que estamos num estágio de imperfeição, consideramos que somos a própria ferramenta e que, a partir daí, a partir dessa concepção material de existência, nós também focalizamos os nossos interesses igualmente nesta mesma matéria, nestes mesmos recursos materiais. Daí o porquê dos nossos interesses, em tudo aquilo que nos impressiona os sentidos materiais, imóveis, automóveis, e aí para obter esses recursos, convencionou a sociedade humana, em estabelecer o quê? Uma relação de compra e venda através de uma moeda. Então o dinheiro torna-se
realmente o nosso alimento material, a busca incessante de todos nós por esta conquista. Quem de nós não aspira, né, às riquezas materiais? E isso tudo é prejudicial se não tiver uma finalidade específica e espiritualizada, né? Se nós não soubermos que as conquistas materiais, elas são sim uma oportunidade para o espírito, mas nunca resumindo aos seus próprios interesses. Há que se ter uma função social e uma função, digo, espiritual para a utilização dessas ferramentas materiais, sem as quais proveito algum teremos ao retornar ao mundo espiritual, né? Mas para elucidar e contextualizar isso de forma mais ainda concreta, né, eu trago uma mensagem aqui da obra Instruções Psicofônicas de Francisco Cândido Xavier, promovida pelo Grupo Meme, e nela nós temos realmente um relato que nos desperta a atenção, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? Essa mensagem ela é extraída no item 16. Lá nesse item 16 nós temos realmente uma passagem que nos desperta atenção e que nos faz refletir melhor sobre o contexto das nossas vidas, né? O nome da mensagem se chama Amarga Experiência. E aí o grupo diz, né? Na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que, tempos atrás, fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio do nosso grupo. Lembramo-nos de que, em seu primeiro contato conosco, trazia a mente obcecada por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas, na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, daí o título da mensagem, que constitui, em verdade, uma grande lição para nós todos. Através dela, podemos observar como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizam em nossa alma, impondo-nos aflitiva fixação mental, decorrente de nossas próprias criações íntimas. O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro, cuja mensagem vamos transcrever, foi na Terra um grande banqueiro. Certamente não foi um criminoso, na acepção comum do termo, mas, pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens nem frios, nem quentes do símbolo evangélico, que, trazendo à mente a mornada na ideia do ouro durante a existência na carne, ficou por ela dominado em seus primeiros tempos, além da morte. Então, aqui nós percebemos uma nota introdutória do grupo que recepciona a mensagem deste irmão desencarnado, dizendo que foi um grande banqueiro. Esse grande banqueiro, ao retornar ao mundo espiritual, considerando a sua importância dada ao longo do período encarnado, transportou para si, mesmo na erraticidade, a convicção dos recursos materiais, né? Ou seja, ele impregnou o psiquismo dele, ele se impregnou desta sensação que a matéria lhe proporcionara ao longo da sua estada na Terra e continuou com essa falsa percepção mesmo após ter desencarnado. E aí ele diz, né? Aí já entra realmente a manifestação do nosso irmão, dizendo: senhores, diz, perdoai-me o tratamento, entretanto, eu não me sinto ainda à altura de vos chamar de amigos ou irmãos. Eu sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer, ou simplesmente um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura quase sempre resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Com a aprovação dos vossos orientadores, eu venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo de minha amarga experiência, percebam novamente, amarga experiência,
como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Gente, olha que importante isso. Eu venho trazer-vos o meu reconhecimento, né, e algo da minha amarga experiência como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Nós somos esses viajantes do mundo. Alguém, algum irmão que já não pertence mais à matéria, naufragou nas vãs tentativas de buscar algo que não contempla a sua natureza. E, portanto, ele vem trazer essa ideia para que a gente reflita melhor e, se solidarizando com essa experiência, nós possamos, portanto, retomar a nossa verdadeira programação, que é progredir espiritualmente, né? E aí ele diz: quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quantas vezes nós dizemos intimamente e para o nosso próximo que o dinheiro traz sim felicidade, né? Às vezes a gente até brinca: dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Compra a felicidade. Porque ao estabelecermos essa felicidade na matéria, somente os recursos materiais são capazes de, portanto, proporcioná-la. E para que essa felicidade seja alcançada, nós precisamos adquirir esta felicidade comprando-a com os recursos financeiros dispostos, né? Quanto tempo eu despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra. Porque nós todos, quanto mais recursos materiais temos, mais pensamos que somos detentores de uma autoridade, de uma importância, de uma imprescindibilidade. E ao nosso redor pululam as pessoas que gravitam no entorno destas mesmas convicções, né? Jogatinas de interesses, né? Preocupações a respeito de também conquistar recursos por meio daqueles que as detêm em abundância, porque vivem na opulência. Então, cria-se uma psicosfera materialista muito densa, de modo que, mesmo após a perda do corpo físico em razão da morte orgânica, aquele que continua vivendo fora da matéria carrega consigo, né, aquela convicção mental, aquela projeção mental de que a matéria ainda o acompanha e que tudo aquilo que ele conquistou externamente do ponto de vista material também lhe pertence, porque a propriedade lhe é inerente, né? E isso causa um impacto muito grande no espírito desencarnado quando ele consegue recobrar a sua consciência, a sua mínima natureza espiritual e percebe que perdeu muito tempo, que se perdeu ao longo do tempo dedicando-se a conquistas que ele não carregaria, ou seja, retornou vazio no sentido de que aquele programa para a evolução não foi cumprido a contento. E aí, né, continuando aqui, no entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, por agora eu nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro, com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa. Horrível dispneia agitava-me todo. Queria o ar puro, respirar, respirar, e gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soerguiam, e vi-me, depois de estranha sensação na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto?
De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade e percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Portanto, o espírito desencarnado, ao ser socorrido naquele instante, ele tateava inconscientemente aquelas caixas fortes douradas e percebia descrições em alto relevo naquelas caixas fortes douradas que eram, na sua visão, túmulos. Eram túmulos, portanto, dourados na perspectiva daquele irmão desencarnado. Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me, inclusive, semilouco na via pública. Ou seja, ele saiu daquele lugar e foi para a via pública. E ele, naquela via pública, na rua, onde não havia quase ninguém, ele viu um bonde retardado aparecendo. E aí, naquele bonde, ele simplesmente dá sinal, diz: achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para clamar: condutor, condutor! O homem que conduzia o veículo não me ouviu. Caminhei mais depressa, tomei o veículo em movimento e consegui a situação do pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O motorneiro envergava uniforme metálico e, intrigado, eu sentia medo de mim mesmo. E, para distrair, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circunstantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, estavam fechadas. Esmurrei, chamei, supliquei, mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar debalde o sono, até que manhãzinha a porta semiaberta permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterara-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para o meu leito, mas o velho móvel apresentava-me agora em ouro maciço. Senti sede e procurei a água simples, entretanto o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se. Era precioso bloco de ouro, de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei, todos os meus afeiçoados como conspiravam contra mim. Não passava de intruso em minha própria morada, dia terrível aquele em que resumia ou tentava reassumir o meu contato com seres amados que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade de amparo religioso. Iniciei dolorido exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento de instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo, convivera com sacerdotes. Frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social. Conhecia as obrigações de culto exterior. Ai de mim, por que não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada tornei a via pública e nela perambulei, vacilante, procurando através dos tempos algumas portas que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no entanto, estavam repletas, movimento enorme. Mais tarde, vinha saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei até que atingi um santuário de bairro humilde e amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa, gente simples, gente pobre. Entrei. Conturbado e aflito, senti necessidade da confissão, afinal, eu era um católico que relaxara a própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos,
mas em poucos momentos o confessionário convertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar transformara-se em cofre. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto de repente surgiu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade em que lançava às ocultas as minhas notas de rendimento mensal. Diligenciei isolar-me, temi a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente, ela teria pena de mim, contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de alto preço. Fez-se toda de ouro puro. Voltei-me para dentro de mim, busquei orar sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquele da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia, quando alcei meus olhos para o sacerdote que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei confortar-me com a visão da cruz. Procurei acima do altar, que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim senão um usuário vencido, apavorado? Tornei à rua. Senti agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja como um filho expulso do próprio lar, contudo não mais a vi. Apenas estranha voz no alto gritou aos meus ouvidos ensurdecedoramente: Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuro. Procuravas o ouro, ouro encontraste. Qual mendigo desamparado fugi sem destino, queria agora apenas água, água pura que me desendentasse. Conhecia a cidade. Demandei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro Santo Antônio. A água ali corria em jorros, podia debruçar-me. Podia beber como se eu fora um animal e prostrado, não mais de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei a água corrente, água límpida visitada pela luz do sol e entrei-me no chão. Mas no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram um líquido puro, apenas o ouro, este apareceu. Reconheci haver então de velho amigo Cícero Pereira. Cícero era espírita e por esse motivo tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida, acudia-me ao chamado. Amparou-me, conversou comigo e depois de algumas horas de esclarecimento, que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós. Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareceram cédulas valiosas. Esforcei-me por fixar o evangelho que compulsáveis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante, atordoado, registrei-vos a palavra consoladora. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter dos vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou-me o íntimo e de amigos espirituais que presentemente me ajudaram à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com os associados do meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo para, através dele, algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes de ouros e preciosidades, suplicando atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam noutro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármores, cabeças de pedra e corações de gelo. Somente agora, nesta semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias. Pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento. Oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão. Comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio.
Então, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante, espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água e o ouro da prece. O Senhor, que esses fios de algodão, dados de boa vontade, me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho feliz partilhar convosco. Senhores, muito obrigado, que Deus vos recompense. É uma mensagem ampla, né? É uma mensagem extensa, mas que reflete, senhores, exatamente a experiência de um dos muitos e muitos irmãos que retornam à pátria espiritual sem a convicção do dever cumprido e com a projeção mental das experiências que a matéria impregnara o seu psiquismo. E a doutrina espírita, uma doutrina de luz consoladora, nos dá este presente, estas experiências que nada mais são do que relatos de náufragos que querem impedir aos viajores deste mundo repitam as mesmas condutas e tenham, por via de consequência, as mesmas experiências que muitas vezes se traduzem em loucuras quando do retorno à erraticidade. E aí Allan Kardec, finalizando esta questão, vem realmente dizer para nós e enfatizar que as leis fundamentais para o espírito são as leis que decretam a caridade e aí, né, a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo vai nos asfixiar sempre, fazendo penetrar em nós um encrudecimento, né? Nós recrudesceríamos a tal ponto que, mesmo estando no mundo espiritual, continuaríamos a perseguir e a perquerir todas as contemplações materiais. Allan Kardec, replicando as mensagens de Jesus, nos convida à espiritualização, à prática da caridade. E não há ninguém neste mundo que não possa praticar a caridade. Seja a caridade material ou a caridade moral, todos nós somos capazes de praticar a caridade, né? E o grupo Fraternidade Irmão Altino, por meio dos seus trabalhadores, por meio dos estudos que aqui se desenvolvem, trazem consigo esta mensagem, esta continuação das mensagens propagadas pela doutrina espírita através dos estudos. Nós precisamos sair do campo da teoria. Estudar o espiritismo é fundamental porque sim, é uma filosofia de fundamento, mas mais do que isso, é uma filosofia de vida. E nós precisamos viver o espiritismo, porque o espiritismo é o evangelho redivivo, é o Cristo consolador. O espiritismo é a doutrina que nos incomoda e que nos faz retomar as nossas trajetórias verdadeiras. E essas trajetórias, elas devem estar lastreadas sempre na convicção da transcendência da vida em relação à matéria, e que a felicidade não se adquire com a conquista dos bens materiais. Não significa dizer que nós não temos e não devemos alcançar algumas conquistas materiais, porque nós, enquanto estivermos na matéria, temos necessidades inúmeras, mas a exacerbação dessas necessidades, numa nítida alimentação ao egoísmo e ao orgulho, são deletérias ao espírito, porque causa nele essas sensações. E aí nos tornamos cada vez mais doentes. E a única saída para curar estas patologias é viver o ensinamento do Cristo. Portanto, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Que nós todos sejamos capazes de direcionar os nossos corações aos tesouros espirituais,
não obstante as necessidades, mas as necessidades básicas para o mínimo existencial, para a dignidade da vida humana, nunca com o objetivo de concentrar o muito nas mãos de poucos, deixando muitos irmãos desamparados, vivendo na miserabilidade e precisando, portanto, de recursos que não dispõem. Cabe-nos a prática da caridade, cabe-nos despojarmos-nos destes bens, destas sensações materialistas e, mesmo na matéria, sermos verdadeiros espíritos espíritas. Que esta mensagem do Cristo, juntamente com esta experiência do irmão desencarnado, possa despertar em nós, não o medo, mas a convicção de que nós estamos na Terra para sermos trabalhadores do Cristo, para sermos trabalhadores da última hora, para dedicarmos-nos e debruçarmos-nos no verdadeiro trabalho, para que sejamos espíritas amando-nos a nós todos e combatendo um bom combate. Porque quando do retorno ao mundo espiritual, sejamos capazes de olhar para a nossa consciência e dizer para nós mesmos: nós cumprimos o nosso dever e a nossa bagagem é consciencial. A nossa bagagem é aquilo que fomos capazes de desenvolver a título de caridade, fraternidade, solidariedade, para que, ao retornarmos ao mundo, estejamos num mundo melhor, fruto do nosso próprio trabalho. Muita paz a todos, obrigado por mais esta noite e que Jesus e os benfeitores espirituais nos acompanhem. Muita paz.